Muito boa noite a todos. Eu falava que o presente é meu. É sempre uma alegria a gente estar junto, entre amigos e caminhando no bom caminho. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra a gente estar juntos, pensando no melhor para as nossas vidas, pensando no rumo. Afinal de contas, hoje em dia a gente gosta de fazer tudo rápido, comer rápido, nos relacionar rápido, ver mensagens rápidas. É tudo curto e rápido. Mas o que adianta você ir rápido se não souber para onde vai? Se a gente não parar um pouco para pensar em que sentido está indo a minha vida, para que lugar eu estou indo, a gente corre o risco de apenas se perder mais rápido. Porque quem anda rápido, sem saber para onde, apenas se perde mais rápido. Então hoje nós viemos falar sobre o principal desafio das nossas vidas. Qual vocês acham que é a coisa mais complicada na vida de um ser humano? Qual é o maior desafio? O desafio mais complicado que tem para a gente? Eu particularmente acho que o maior desafio que tem para o ser humano é o ser humano. Nós somos muito complicados, fala a verdade. Nós somos muito difíceis. Eu sei que vocês não, porque aqui ninguém tem problemas na vida, né? Mas a maioria das pessoas por aí diz que tem problemas em si mesmo e com as pessoas à sua volta. Não há coisa mais desafiadora na vida de um ser humano do que o ser humano. É realmente muito complicado. E a gente veio falar sobre algumas maneiras de ver os relacionamentos, de ver o amor, de ver o ser humano, conforme foi colocado aqui na opinião das pessoas. Nós temos um grande desafio porque a gente vê as relações humanas de uma maneira distorcida. E a gente veio falar sobre uma dessas distorções. Jean-Paul Sartre é um francês, um filósofo francês muito conhecido. E ele ironizou esse nosso grande desafio na seguinte frase: o inferno são os outros. Onde quer que tenha um problema de relacionamento, as pessoas têm uma certeza só: o problema da sua vida é o outro. Eu sou assistente social, fiz formação em terapia de casal. Todos os casais têm essa certeza. O que nenhum deles pensa é que o outro pensa a mesma coisa dele. Quando dois irmãos brigam, a culpa é de quem? Do outro. Num prédio, a gente sempre reclama que o vizinho de cima faz barulho pra gente. Mas quem reclama do vizinho de cima quase nunca tem uma pantufa, um chinelinho na porta de casa para não fazer barulho para o de baixo. Quase nunca. Porque é verdade, a gente se ilude achando que o inferno são os outros. Só que o outro do outro somos nós. E aí é que ficamos todos nos atolando, todos paralíticos, porque a gente fica imaginando essa mentira. E essa mentira faz muito mal para a gente. E eu vou falar da minha visão a respeito de por que essa paralisia. Porque se o nosso problema são os outros, primeira verdade, pseudo-verdade, a gente acha que é verdade. E a segunda verdade mesmo, que ninguém muda a cabeça dos outros, ou ainda tem alguém que acha que muda a cabeça dos outros aqui. A minha mãe, no tempo dela,
As mulheres acreditavam que o homem vinha para o casamento como um diamante bruto e cabia a mulher lapidar. Coitada, tentou até o fim e não conseguiu. Então, se nós achamos que o problema das nossas vidas são os outros, e nós sabemos que não modificamos a cabeça dos outros, qual é a conclusão desses dois princípios? Se o problema são os outros e eu não mudo os outros, eu não mudo os meus problemas, eu não tenho solução. Eu não tenho solução. Olha como é grave isso. É gravíssimo. Isso é a lógica, isso que eu estou falando é absolutamente lógico. O problema são os outros, eu não altero a cabeça dos outros, eu não mudo a minha vida. Não é à toa que uma das doenças que Jesus Cristo mais veio curar na terra era a doença dos paralíticos. Eu sei que tem a doença dos paralíticos do corpo, mas eu estou falando aqui da paralisia da alma. Nós nos paralisamos, nós ficamos sem cura enquanto a gente não sair dessa arapuca que a nossa mente montou para a gente mesmo. E tem uma história muito bonita nos evangelhos a respeito disso, que fala que Jesus estava numa casa pequena do Oriente Médio, da Palestina, como até hoje elas têm a mesma arquitetura, e rodeados de gente, mas muita gente. Tinha muita gente à volta de Jesus, tomando literalmente todos os espaços da casa, os arredores da casa, e era uma multidão compacta. E se viu chegar a essa multidão alguns homens carregando uma maca. E eles chegaram e eles deram um jeito de furar a multidão que estava fora da casa, mas ali dentro da casa não tinha como furar. Eles queriam muito levar um paralítico até Jesus, mas não tinha como. Eles conseguiram pedir licença para chegar até a casa, mas dentro da casa era impossível de chegar. Sabe o que eles fizeram? Vocês sabem, arrumaram um jeito de subir no teto da casa, removeram o teto da casa, colocaram a maca em cordas e desceram o paralítico até Jesus. E Jesus, vendo todo aquele trabalho, toda aquela situação, que amor era esse desses parentes e amigos que se dispuseram a fazer tudo isso? Ele se admirou muito da fé daquela gente e olhou para o paralítico, e aí falou para o paralítico uma coisa que é fundamental para todos nós também, paralíticos, porque tomados por essa mentira de que o nosso problema são os outros, ele falou apenas para o paralítico: levanta-te e anda. Ele levantou, tomou a sua maca, o seu carro, e seguiu. Nós precisamos sair da nossa paralisia. Jesus hoje, há muito tempo, mais precisamente há 2019 anos, mas hoje Ele está renovando o convite para todos nós. Qual é o convite? Levanta-te e anda. Quem de nós será que está preparado para sair da paralisia e assumir a vida na sua mão? Quem será que está? A maioria de nós continua achando. Por exemplo, o Brasil está envenenado politicamente. Alguém tem dúvida disso? Nós temos divergências
Porque um lado acha que o outro é quem está envenenando. Mas isso é de menos. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente sai daqui brigando. Mas a verdade, para todos os brasileiros, é que nós estamos no inferno. E os dois lados concordam em achar que o inferno é o outro, é claro. Claro, bora. E nisso, o Brasil melhora o quanto? Imagina assim, um carro andando numa zona rural, estrada de terra, com muita chuva, e numa baixadinha, uma lama maior, eles tentam enfrentar e não conseguem, o carro atola. Mas andando já, eles já vinham debatendo, brigando muito, adeptos da nossa tese, da nossa enganação, um culpando o outro de tudo. E aí atolou o carro e os quatro saíram decididos para desatolar o carro. Um foi para frente do carro, empurrou para trás, um foi para trás do carro, empurrou para frente, um foi para a direita, empurrou para a esquerda, outro foi para a esquerda, empurrou para a direita, e o carro... Essa é a nossa paralisia espiritual. São cerca de 25 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Há 2000 anos veio o diretor espiritual ensinar, mas a ciência estima que a nossa espécie Homo sapiens sapiens já existe na Terra há 200 mil anos. De 25 bilhões, só 7 bilhões estão encarnados. Por que vocês acham, hein? Por que vocês acham que nós estamos aqui? Mas depois de tanto tempo, em plena transição planetária, nós ainda estamos aqui. Vocês também não sabem disso, mas eu vou fazer uma comparação de que algumas pessoas por aí já viveram. Tem alunos que vão mal na primeira prova. No meu tempo de escola, tinha pessoa que tirava nota ruim no primeiro bimestre, e no segundo também, e no terceiro também, e no quarto também. Uma questão de coerência, certo? Os que estavam indo para a escola no último período, lá em dezembro, nessa época mais ou menos, ou um pouco mais adiante, eles iam indo para a escola e os amigos indo para a praia. Por quê? Porque eles precisaram ir para a escola, porque estavam não falei tão alto assim, porque assim dá a impressão que vocês sabem. Tem que falar, não sei, nunca aconteceu comigo. Tem que ficar na bandeira, porque senão todo mundo vai saber que você já foi comigo. Nós também. Todos nós estamos aqui na Terra porque somos alunos da recuperação. A má notícia para nós é que em várias provas que ocorreram na história da humanidade, nós tiramos nota baixa, muito baixa, mas não foi 0 não. Foi 0 não. Vocês não sabem, vocês não lembram, mas não ia todo mundo para a recuperação da escola. Não ia. Iam para a recuperação apenas aqueles alunos que faltava meio ponto, 1 ponto. Então a má notícia é que nós não aprendemos a lição fundamental, mas a boa notícia é que falta pouco. E entre as lições, entre os livros, entre os mestres que Deus colocou na tua vida, você sabia que Deus colocou mestres e grandes lições na tua vida? Quem é o grande mestre, o mestre mais próximo da tua vida? Quem é? Mais próximo, aquele que está junto de você, quem é? É o Pai.
pai. Ou quem mais? A mãe. Um filho drogado é o mestre? Um filho que morre antes do que você pensava é o mestre? A gente fica procurando mestres e procurando livros nas livrarias e nas religiões do mundo. Sabe quem é o principal mestre das nossas vidas? Essas pessoas mais próximas. O próximo mais próximo é o mestre mais importante da tua vida. Você tem dúvida disso? Não é esse o nosso maior desafio? Porque eu tive a mãe que eu tive. Vocês nunca pensaram? Porque eu tive o pai que eu tive. Porque eu tive o filho que eu tive. E o pior, o marido. Porque os outros eu não podia escolher. Não é? Mas, gente do céu. E a pessoa sai de um e pega o outro. Bom, deixa eu falar. Tem essa palavra ainda, né? Acha outro. A gente, como assistente social, acompanha umas mulheres vitimizadas e fica fortalecendo. Não, arruma um emprego, se fortalece economicamente, passe aí por atendimento psicológico para fortalecer a sua mente, para você perceber que você pode tocar sua vida sozinha. E é um investimento de algum tempo até ela se estruturar econômica e psicologicamente. Quando ela consegue finalmente a libertação, tem uma festa no setor, assim, no serviço social. Opa, que bacana! Passa 2 meses. A história voltou com... Porque nós somos viciados, a gente é dependente em muita coisa. E algumas coisas a gente nem percebe como a gente é. Por exemplo, nós somos viciados em queixa. Você se queixa de alguma coisa? A gente já nasceu no mundo se queixando. Por que a gente não nasceu falando assim, vai Corinthians? Podia ser outro, né? Podia ser outro. Foi mal, desculpa. Por que a gente não nasceu falando assim, mamãe eu te amo? Muito melhor do que vai Corinthians. Mamãe eu te amo. Por que a gente não nasceu falando isso? A gente nasceu já se queixando. E a gente se vicia em queixa. E se viciar em queixa, quem duvida da vida é que se queixa. Quem duvida da vida, duvida do dono da vida, do mestre da vida, do diretor da vida. Vamos fazer uma pesquisa aqui, essa é fácil. A primeira é fácil, a segunda é mais complicada. Quem acredita em Deus, levanta a mão. Yes! Beleza. Quem acredita que tem mal na terra, levanta a mão. Que existe o mal na terra. Olha só. É uma beleza. É uma beleza. A gente é aquele que Jesus falou. Vocês acendem uma vela para Deus ou para Deus? Somos nós. Porque, peraí, o Deus que vocês acreditam é bom? É justo? É todo poderoso? E como é que pode ter mal na terra? Como é que pode ter mal na terra se Deus é bom, perfeitamente bom, justo e todo poderoso? Ou ele não é perfeitamente, ele é assim 23% bom, 12% justo e 10% todo poderoso. O que vocês acham? É assim que é o Deus de vocês? Então como é que pode ter um Deus perfeitamente bom, justo e todo poderoso e existir o mal na terra? Se não existe o mal das pessoas, acabou. O mal é a ausência do bem. Como é que a gente a maldade? Então, aquilo para a gente mudar. Pois é. Mas se você me falar que você é uma excelente mãe, mas que os seus filhos batem um no outro e abusam sexualmente um do outro, mas é porque é da liberdade deles, você acha que eu vou te considerar uma boa mãe? Claro que não.
Claro que não. Porque uma boa mãe é responsável por tudo que acontece na casa dela, é ou não é? Com os filhos dela. E Deus é assim também. A gente tem que escolher, gente. Vocês acreditam em Deus ou no mal? Pois é, mas aqui na pesquisa deu nos dois, palpite duplo. Via das dúvidas, a gente aposta nos dois, porque palpite duplo dá mais possibilidade. Isso é muito sério, muito sério. Acreditar em Deus e no demônio, como é que é? Acreditar em Deus e em Mamon, como Jesus falou, não podeis crer nos dois, mas a gente crê. E nós precisamos resolver isso, gente, porque outras religiões acreditar nos dois, eu até aceito, mas nós não deveríamos acreditar nos dois. Eu vou fazer um desafio para vocês aqui. No Espiritismo não tem palavra final. Só para concluir, não tem palavra final. Então vocês não são obrigados a aceitar nada do que eu estou falando aqui. Mas isso acho que vocês sabem já, né? Todo mundo está trabalhando a mente. Vai, por favor. Deus é todo poderoso, Ele é bom, Ele é justo. Só que o fato de nós acreditarmos que Ele é tudo isso e acreditarmos também que o mal existe, isso não quer dizer que Deus não seja justo e poderoso. Eu acho que a criatura que Ele fez com todo amor, a essência é amor. Porém, existe o mal. Apesar de nós sermos essência ou amor, o mal existe sim. Isso não quer dizer que nós acreditemos que isso seja culpa de Deus, e eu também não concordo que quando se fala que o pai e a mãe são responsáveis por tudo que acontece, porque, como você falou, nós não podemos mudar a cabeça do outro, e nós não somos responsáveis por cada espírito. Sim. Porque nós já viemos de outras encarnações e a gente aprende que quando criança, pai e mãe podem dar a educação, tentar tirar aquele espírito daquela, perfeito, do que ele trouxe de outras vidas. Perfeito. Porém, eu acho que não pode ser culpado pai e mãe por causa disso. Até certo ponto o senhor está certo, especialmente quando eles já adquirem uma certa idade e já começam a fazer suas próprias escolhas. Certo. Numa primeira infância, eu discordo. Numa primeira infância, a responsabilidade é dos pais. E ponto. A partir do momento que começa a pré-adolescência, adolescência, aí eles começam gradativamente a deixar de dominar, porque os jovens começam a tomar suas próprias decisões, quer a gente queira, quer não. E isso é um fato da vida. Agora eu quero falar com vocês, discordando do colega, e é ótimo que a gente discorde, exatamente para fazer pensar. Para fazer pensar. Espiritismo é a fé raciocinada. Se a gente não raciocinar sobre essa fé, nós estamos na religião errada. Certo? Então a minha tese é simples: o mal não existe. O mal não existe. E os espíritos já estão falando isso para a gente há muito tempo. Não existe uma vítima gratuita na Terra. Nenhuma. Nem meia. Nem um quarto, nem um fio de cabelo está errado. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E não tem outro jeito de ter fé. É a minha maneira de ver. Vocês desculpem a ênfase, mas é a minha maneira de ver, e eu vou falar de acordo com o que eu acredito. Tá bom? Por exemplo, uma mãe sincerona. Vamos imaginar uma mãe sincerona que vai levar o seu filho para vacinação. Filho, vamos levar uma agulhadinha? Como, mãe? Não, sabe, a gente vai lá no posto de saúde e vamos enfiar assim 1 centímetro, uma agulha bem fininha no seu braço, tá bom? O que a criança acha? Acha bom? Daí a mãe sincerona, para tentar explicar, fala assim: não, filho, você não está entendendo. É que o doutor vai colocar um pouquinho de doença no seu corpinho, tá bom? Melhorou? Melhorou? A criança quando é levada pela mãe, e hoje em dia é quase louca a mãe que faz isso, né? Leva o filho para o supermercado, o que acontece?
Vai o bracinho assim, ó. E a mãe fala o quê? O supermercado inteiro. Fala que palavra? Não, 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 não. É ou não é? Nesse momento que a mãe fala que não pode comer a sobremesa antes do almoço, que não pode comprar aquele monte de chocolate, que não pode fazer o que ela quiser, e tem que tomar uma agulhada para levar a doencinha no braço, a mãe é o quê? O bem ou o mal? A mãe é o mal. Nós somos crianças espirituais. A gente não sabe distinguir o que é o mal e o que é o bem. O que para nós é o mal é apenas o bem que a gente ainda não conseguiu entender. Como no caso da criança que está indo vacinar. Por quê? Porque é imprescindível você ter um pouquinho de doença no teu corpo, porque assim os leucócitos, os glóbulos brancos se multiplicam, e quando a doença vier de verdade, o teu corpo já tem exército, já tem força, e ele consegue combater aquilo. É assim ou não é? Vocês estão notando que não é tão simples assim que o mal existe? Vocês estão notando que as coisas não são tão simples quanto a gente pensa? Que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus? Que as tuas doenças, que os teus problemas, que os teus vizinhos, que a tua sogra, tudo faz parte do projeto pedagógico? O vizinho de um time contrário que grita quando faz gol contra o teu time, todo mundo, e até os políticos, até a corrupção faz parte de um projeto pedagógico. Será que a gente é capaz de acreditar nisso, ou a gente vai continuar acreditando nos dois lados, empurrando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e o carro não sai do lugar? Será que a gente é capaz de entender isso? Vamos lá. Pensando a respeito da corrupção no Brasil, eu lembrei da minha aula de filosofia na faculdade. E tinha lá um livrinho que era um dedinho de livro assim. Ele falava Crítica à Razão Tupiniquim, era o título do livro. E ele analisava os pilares do pensamento do brasileiro. Quais são as bases do nosso pensamento? Sabe qual é um dos pilares do pensamento brasileiro? Que nós nos orgulhamos muito? O jeitinho. Nós adoramos dar jeitinho. Tem técnicas para dar jeitinho. Eu já conheci centro espírita que fez puxadinho. E chega o fiscal e fala: pois não, senhor presidente, pois não. Onde é que está o alvará? Não tem. Assim, o projeto do puxadinho, onde está? Tem não, a gente pegou um cara que é servente pedreiro aí, fizemos um puxadinho. Sabe o que faz o centro espírita? Ou fez esse que eu conheci? Chama o vereador muito seu conhecido e pede para ele: quebra essa para mim. O que é isso? O que é isso? É jeitinho, porque é da nossa religião. Se fosse a dos outros, seria corrupção. Claro. Então, é a moral de conveniência. Moral de conveniência. Para nós é jeitinho, para os outros é corrupção. A mesma coisa da política. Vocês já notaram? Vocês já notaram isso? O que a gente acusa o outro, quando é feito por nós mesmos, a gente dá outro nome. Não, isso aí é mais ou menos. Nós recebemos professores espirituais. Todos nós no Brasil temos professores espirituais na figura de todos os nossos líderes. Todos os nossos líderes foram colocados por algum motivo. E esse motivo é sempre por quê? Por acaso? Quebrou o computador de Deus? Veio para cá por acaso? Nós somos vítimas. Aquelas duas metades do Congresso Nacional são duas metades de um... como é que é? De uma nave espacial, né? Aquelas duas metades, que desceram lá e despejou, sei lá, 30 mil corruptos de outro planeta. Foi isso que aconteceu? Eles são brasileiros e foram eleitos por nós.
E isso quer dizer que nós idolatramos o jeitinho, adoramos da jeitinho ao arrepio da lei. Claro que não é corrupção, claro, não é. Mas esse jeitinho, essa maneira de burlar, de dar volta na ordem estabelecida, ela está enraizada no nosso pensamento. Como fazer para mudar? Uma coisa da qual nós nos orgulhamos. O defeito mais difícil de você curar é aquele do qual você se orgulha. Porque nem problema é. Se você se orgulha dele, você vai curar quando? Nunca! Deus precisava dar uma chacoalhada na gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Enquanto a gente achar que a corrupção, os verdes acharem que o problema é dos vermelhos, os vermelhos acharem que é dos verdes, e toda a nação achar que é de Brasília, o Brasil vai melhorar quando? A lição está sendo dada. Dizia a música de Beto Guedes numa novelinha das 6. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. A lição está sendo dada para azuis, para vermelhos, para verdes, para todos nós. E a gente está refutando a lição. E refutando a lição como? Falando que o inferno é os outros. E eu não tenho nada a ver com isso. E o que acontece com o aluno que não aprende a lição? Repete. Muda de emprego e continua tendo chefe chato. Muda de partido político ou de candidato e continua tendo problema no país. Muda de marido. Bom, essa parte de marido não deixa eu. Então, nós temos nos enganado há muito tempo. E podemos, é claro, continuar nos enganando. Deus nos ama em liberdade, e quem vai tirar? Quem vai tirar? Ninguém. Nós podemos continuar achando que o problema são os outros, é claro. E continuar atolados, é claro. E continuar paralíticos, é claro. É claro. Mas também podemos despertar e falar: peraí, tudo que acontece na minha vida, do grande ao pequeno, do político, do mundo a minha casa, a minha família, tudo tem uma função. Tudo é terapêutico no hospital de Deus. Será que dá para acreditar nisso? Tudo é terapêutico no hospital de Deus. E qual é a terapia que é ruim no hospital de Deus? Qual? Nenhuma. E tem uma situação que é crítica. Quem já foi internado um tempo em enfermaria? Que tem gente que não tem grana para particular e fica naquela, no coletivão. Aí aparece a enfermeira, uma bandejinha e um monte de copinho desse aqui, ou então daqueles de cafezinho mesmo, tá? Um desse e um de cafezinho, um desse com água e o pequenininho com as trajes de cada um e o nome das pessoas. E ele vai entregando para cada um, vai entregando o copão e o copinho. Todo mundo sabe para quê, todo mundo entende isso, certo? Entrega copão e copinho para cada um. Mas a enfermeira já conhece e chega no seu Maurício e fala: ô, seu Maurício, já tomou o seu? Uhum. Ela já conhece. Daí fala assim: abre a boca, seu Maurício. Não. Levanta a língua, seu Maurício. O espetáculo vai ficando grotesco. As crianças que estão no recinto podem ficar chocadas, né? Agora mostra os dentes, seu Maurício, porque tem gente que coloca a draja aqui, ó, aqui para esconder. E eu pergunto para vocês: por que um doente boicota o seu próprio tratamento? Por que ele esconde o remédio que está sendo dado para ele? Por quê? Oi? Eu particularmente vejo dois problemas. Tem doente que acha que é mais doente. Por exemplo, alcoólatra. Eu paro a hora que eu quiser. Eu vejo surgicamente. Já perdi 5 empregos, 4 esposas, mas tudo bem, isso é só socialmente. Quem acha que não tem problema, não tem solução. E vai boicotar a sua própria cura. Ou então não acredita no médico. Esses médicos não sabem de nada.
e não toma o remédio. Então, uma pessoa acha que não é doente ou não acredita no médico. Por que vocês estão cuspindo o remédio? Porque talvez não acredite no médico. Mas a gente falou que acredita em Deus. E agora complicou. Vamos dar uma parada. Vamos pensar. Vocês acham que não são doentes? Alguém aqui acha que não é doente espiritual? Que está aqui, caiu o computador de Deus por engano, veio aqui para a Terra, nesse último momento da transição, por algum erro? Ou você admite que você tem problemas? Tem problemas interiores, não problemas sociais, não problemas econômicos, que a base do problema é você, e você está precisando de terapêuticas mais enfáticas. Você concorda com isso? Se você concorda e acredita no médico que está mandando todos os remédios, você passa a ter cura. Se você falar, eu não tenho problema, eu conheço gente que tem problema, mas eu não tenho, particularmente não tenho, está tudo bem comigo. Quem não tem problema não tem solução. Quem não acredita que as dores, que as contrariedades não são contra, que as adversidades não são adversários para você, que tudo no universo conflui para a sua cura e para o seu aprendizado, e eu particularmente acho que não tem outra maneira de ter fé. Ou você acredita que tudo que acontece, tudo, sem exceção, acontece para o teu bem. Olha que desafio. Ouçam esse silêncio. A chave que Jesus nos dá para falar dessa questão do mal, ela é complexa, mas ela merece ser estudada para a gente. Ela fala assim: o escândalo é necessário. Se uma coisa é necessária, ela é ruim? Não. Se é necessária, a vacina, levar a molhada é bom? Não é. Mas se é necessário, vamos lá. Ter político corrupto é bom? Claro que não. Mas se é necessário para eu aprender a eu mesmo ser honesto, a eu mesmo a seguir o que eu falo, a fazer o que eu falo, isso, se essa é a terapêutica que sobrou para Deus, porque não tinha outra, nós somos orgulhosos do jeitinho, vamos assumir. O que vocês acham disso? Será que tem sentido? Não sei. Analise. Pode ser que tenha. E aí a gente pode ser que tenha cura. Porque a gente pode começar a não cuspir o remédio mais. O escândalo é necessário. E alguém pode perguntar: mas e os pilantras? E os pedófilos? E os abusadores sexuais? E os corruptos? Vai deixar por isso mesmo? Alguém deve estar perguntando isso. Esses espíritas são muito conformistas ao falar que o mal trabalha para o bem. Isso é literal de mensagens espirituais. O mal, o aparente mal, trabalha para o bem. Uma criança que foi abusada sexualmente aos 2 anos de idade é o mal? Quando você ouve uma notícia dessa, o que você sente pelo abusador? Vamos lá. Os sentimentos mais nobres da alma humana. Pode falar. Raiva, ódio. Todos nós sabemos o que acontece com o abusador sexual numa delegacia. Alguém protesta? Você já viu alguém protestar contra o que acontece com o abusador sexual dentro de uma delegacia? Se você não sabe, pergunta para alguém. Eu não vou descrever. A gente acha bom. E o que você sente pela criança que foi abusada? Pena. O quê? Compaixão. Só que esse é o olhar da pessoa comum. Esse é o olhar da pessoa de outras religiões. Esse é o olhar imediatista de quem não descobriu as vidas sucessivas. Quando você já descobriu as vidas sucessivas, você fala assim:
Se Deus permitiu que essa criança fosse abusada aos 2 anos de idade, é porque ela tinha feito alguma coisa em outras vidas. E aí você entende que a vida não é tão simples assim, que aquela criança pode ter sido um abusador em outras vidas, e que ele teve várias chances de se emendar, de confortar, de mudar o seu comportamento, mas não aceitando, só sobrou para Deus colocar aquela pessoa na condição da sua vítima, para ver se ele acorda. E que aquela criança que você está achando que é uma coitadinha, que é uma vítima, que você tem pena, tem compaixão, é um abusador pior que o abusador. Nós temos condição, nós, o Espiritismo, temos condição de abarcar mais do que a superfície das coisas e ver que não existe mal na terra. Nós temos condição de ver isso. Pessoas de outras religiões não. Tem que linchar, tem que matar. Mas isso a gente dá para aceitar em outras pessoas. Mas nós não podemos ter esse mesmo imediatismo, essa mesma superficialidade de análise. E isso, nas nossas vidas, passa a ser maravilhoso, gente. Porque com essa visão, realmente, não se dizendo reencarnacionista, não se dizendo entendedor da lei de ação e reação, porque eu li todos os livros de André Luiz. Não é teoria que eu estou falando, eu estou falando de cair a ficha da reencarnação. Quando cair a ficha da reencarnação, você vai entender que não há injustiça, que não existe o mal, que Deus coloca as pessoas perto uma das outras e que um estuprador não pode estuprar qualquer pessoa. Dá para entender isso? Que o estuprador não pode estuprar qualquer pessoa? Que aquele negócio de bala perdida é uma imbecilidade, porque a bala não está perdida. Perdido está quem atirou. Mas a bala vai encontrar exatamente aquela pessoa para quem fazia sentido passar por aquilo. Isso você só consegue entender com as vidas sucessivas. Mas o que adianta você ouvir falar das vidas sucessivas e continuar acreditando que tem mal na terra? O que adianta? Você é o que o Robson Pinheiro chama de espiritólico. Mudou de religião, mas continuou com a mesma cultura. Olha, o que adianta? Não! Se nós aprendermos que não existe mal na terra, gente, se nós aprendermos isso, a gente vai parar de brigar com a vida. Vocês brigam com a vida? Quando chove, ai, que chato. Quando está calor, que inferno. Quando está frio, que horror. Meu marido não levanta da mesa para tirar o prato. O meu levanta e lava, mas não lava do meu jeito. Quer dizer, a gente briga de tudo. A gente briga por tudo. A gente está brigando por tudo que acontece. E só tem um jeito da gente entender. Na escola de Deus tudo é pedagógico, no hospital de Deus tudo é terapêutico. Brigar com a terapia é retardar a nossa cura. Brigar com a didática de Deus é retardar o nosso aprendizado. A revolta é um dos piores sintomas da alma humana, porque faz a pessoa se afastar da cura. Não dá mais para acreditar no mal. O Armagedon, previsto por João Evangelista no Apocalipse, onde haveria uma grande guerra do bem contra o mal. Vocês estão imaginando quando isso pode acontecer? Não sei, viu? Estou achando que ano que vem, quem sabe, né? Quando que vocês acham que vai acontecer o Armagedon, a guerra do bem contra o mal? É agora, nós estamos em plena guerra. Nós estamos em plena guerra. E aonde que vai acontecer isso? Lá no Oriente Médio, no Nordeste, no Rio de Janeiro, porque afinal, paulista não gosta de carioca, a gente fala tudo para lá, né? A guerra, o Armagedon está acontecendo dentro de você e no mundo espiritual.
No mundo espiritual tem regiões trevosas, a gente fala de umbral como se fosse o pior. Estude um pouco mais, você vai ver que o umbral é pouquinho, é suave. Tem gente que é tão desinformado no espiritismo que fala assim: eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para nosso lar. Se ele lesse o livro certinho, ele ia ver que nosso lar está no umbral. Entendeu nada. E ele ia ver que há regiões de furnas, há regiões de trevas muitíssimo mais intensas do que o umbral. E essas regiões estão sendo saneadas há mais de 150 anos. A transição planetária começou com a chegada do Livro dos Espíritos. E ela está sendo feita há 150 anos e vai continuar ainda sendo feita. Emmanuel tem uma estimativa que em 2056, se não me engano, a transição vai ter se concluído. Mas as previsões nunca são exatas porque dependem da nossa atitude. Está sendo feito um saneamento na Terra. Vocês acham que quem dominava a Terra? Quem dominava, vocês acham, não vou falar da política porque isso é muito óbvio. Mas os meios de comunicação, quem vocês acham que domina os meios de comunicação? A luz ou as sombras? As sombras estão dominando a indústria farmacêutica, a indústria das armas, o sistema financeiro internacional, a política, é claro. E eles vão, quando para o mundo virar a terra de regeneração, onde o bem vai prevalecer, todo o controle das instituições vai ter que ser passado das sombras para a luz. Vocês imaginam que vai ter uma cerimônia onde os trevosos vão chegar, vão entregar tudo, olha, venho por meio dessa entregar a indústria farmacêutica. Vocês acham que vai ser assim, na moleza? É uma batalha. Eles vão resistir até onde eles puderem. Eles estão resistindo até onde eles podem, desacreditando as religiões com tudo que acontece, tirando a esperança das pessoas. Todas as nossas referências estão sendo esvaziadas, estão sendo denegridas. A quantidade de suicidas que tem na música popular brasileira e internacional é muito grande. A quantidade de suicidas que tem nas escolas de nível médio e até no segundo ciclo do fundamental, isso está sendo uma pandemia. A guerra é muito grande. E a munição dessa guerra chama-se ectoplasma. Ectoplasma é a munição dessa guerra. Ectoplasma é uma coisa que os espíritos de luz não possuem. Os soldados de Jesus não têm. Sabe quem produz ectoplasma? Só os encarnados. Então todo dia o pessoal que está em batalha lá em cima vem para a terra para coletar munição. Imagina, todo dia eles vêm para a terra coletar munição. A casa de cada um, o coração de cada um é fonte. Para quem você acha que você tem fornecido armas e munição? Se você tem se deixado alimentar pela desesperança, pelo pessimismo, pela crença no mal, você está dando munição para aqueles que resistem a Jesus. Se você já aprendeu que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, se você se deixa nutrir da esperança, e mais do que da esperança, da certeza de que tudo faz parte do projeto de Deus, você se mantém produzindo ectoplasma de qualidade. E esse ectoplasma vai ser muito utilizado pelas hostes dos soldados de Jesus. Olhar para dentro da sua casa, olhar para dentro do seu coração é fundamental nesse momento. Vocês concordam? Vamos dar uma nota para o Reluz. Eu estou dando nota para Centro Espírita agora. Quem faz o Evangelho do Lar, levanta a mão. Ajuda a fazer uma estimativa aí.
Dá aproximadamente, eu vou dar nota 3. De 0 a 10, o Reluz recebe nota 3. Tá bom para vocês? Alguém tem dúvida sobre a importância do Evangelho no lar? Então a gente gosta de cantar. E a gente canta assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Peraí, mas Jesus não é arrombador de porta, né? Alguém acha que Jesus vai arrombar a porta da sua casa e entrar à força? Precisa acontecer o que para Jesus entrar na tua casa? Você abrir a porta. Como é que abre a porta? Comprar uma micha. Como é que abre a porta espiritual das nossas casas? Oração quando o bicho pega. Porque a oração da gente fala assim, de verdade, não é da boca para fora. A nossa oração de verdade fala: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Porque a gente só faz o Pai Nosso para reforçar 35 pedidos que você fez antes. Na prática nós estamos falando: seja feita a minha vontade. Nós precisamos fazer faxina espiritual das nossas casas. Eu tenho sugerido, dou essa sugestão para vocês também. Faça um placar tipo CIPA das empresas. Para quem não conhece, CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que só as grandes empresas têm, as médias também. E eles fazem um placar e colocam lá: estamos há tanto tempo sem acidentes. No nosso caso pode ser um outro placar, mas um placar também. Quantas pessoas que vêm ao Reluz fazem o Evangelho no lar? E ali as pessoas vão se declarar, e você vai colocar ali, vai cada vez perceber que as pessoas estão crescendo, estão percebendo a importância de sintonizar. Porque se você não aumenta a sintonia, a tua casa não melhora, gente. Jesus deu uma aula de desobsessão para a gente que a gente ignora. Ele fala assim: se um espírito maligno está numa casa e é expulso, era esse termo que era usado no tempo de Jesus, a expulsão dos demônios, tá bom? Então, se um espírito mau está numa casa e é expulso, mas a casa continua arrumadinha para ele, ele dá um passeio e volta com outros 7. E você sai criticando o Reluz. Não, é fraca, a casa é fraca. Vou tentar outra, porque essa não deu certo. Se você não mudar, você entra aqui com a atitude Reluz. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Todo mundo bonzinho. Mas a gente, assim que sai, você já lembra do filho da mãe do teu vizinho, da sogra, do não sei quem, dos teus olhos todos. E saindo dali, todos os teus acompanhantes espirituais de baixa vibração te acolhem e te pegam um braço de novo. Vocês têm dúvida sobre isso? É o Reluz que tem problema? O problema, quem é? Nós. Aprendamos a olhar o mundo, as relações humanas, encarnadas e desencarnadas. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo no projeto pedagógico de Deus é lição. Tudo no hospital de Deus é terapêutico. Quando a gente parar de brigar com a vida vai ficar a nosso favor. E assim, aquilo que não andava na vida da gente, de repente, você para e fala para os seus companheiros assim: escuta, pessoal, vamos parar de brigar só um pouquinho e empurrar todo mundo para o mesmo lado? E aí o teu carro e o nosso carro vai desatolar, porque a gente vai perceber que brigar com a vida só tem nos atrasado, e que a solução da nossa vida é olhar tudo o que acontece com outros olhos. O grande ganho do Espiritismo é nos dar a perspectiva espiritual. Você vai ter os mesmos problemas. Quem deixou em casa a louça para lavar, a louça vai voltar. Quando você voltar, os espíritos vão ter lavado elas bonitinho. Quando vocês voltarem para casa, as contas que vocês deixaram para pagar vai estar tudo paga, tudo certinho. Alguém acredita nisso?
Não. A única maneira que tem da gente resolver os nossos problemas é olhar as mesmas coisas que a gente tinha semana passada, vai ter semana que vem. Só que pode ser tudo diferente. Se você olhar e falar assim: é Deus falando comigo, é Deus me ensinando, é Deus propondo uma cura. E aí você aceita a cura, segura na mão de Deus e vai. Boa noite, gente. Só vou falar uma coisa para vocês a respeito dos livros. Eu vim uniformizado fazendo propaganda. Ó, Fraternidade Sem Fronteira. Para quem gosta do Luciano Huck, foi recentemente premiado lá no Luciano Huck. É um trabalho estupendo. Os encontros da Fraternidade Sem Fronteiras é uma entidade supra-religiosa. Tem pessoas de Umbanda, pessoas de pastores evangélicos, tem pessoas do catolicismo, mas tem Haroldo Dutra Dias, tem Divaldo Pereira Franco. Os grandes palestrantes também estão lá. Conheçam a Fraternidade Sem Fronteiras. Os nossos livros estão sendo, esses livros são fruto de um trabalho que a gente faz todo dia no Facebook, que é uma tradução do Evangelho para o dia a dia, para tentar a gente pensar para o dia a dia, como a gente tentou um pouquinho hoje também. Aqui tem mensagens curtas, 240 mensagens curtas que ajudam a gente a pensar no cotidiano. 100% da renda dos livros, exceto aquele dinheirinho que vai pagar o outro livro, mas fora isso, 100% dos livros é para a Fraternidade Sem Fronteira. Por causa desse trabalho, a gente já fez 5 doações de R$10.000 cada uma. A Baixada Santista toda fez, e é muito gostoso integrar esse trabalho. Se estiverem interessados, a gente vai poder atender as pessoas que quiserem. Muito obrigado. Antes gostaria que você permanecesse um pouquinho mais. Nós vamos nos fazer agora representar simbolicamente por uma irmã nossa que trouxe um presentinho para te dar, além do presente que você já recebeu e vai continuar recebendo, por favor. O nome dela é Aline. Aline? Muito obrigado.